ele tenta burlar a lei. Existe uma lei no Brasil que está em vigor, chamada Estatuto do Desarmamento. Jair Bolsonaro, ele não altera o Estatuto do Desarmamento. Ele altera o Decreto 5123. É um decreto alterando outro. Então, ele não exacerbou o poder. A flexibilização das condições para a posse de armas no Brasil faz parte de um decreto do presidente Jair Bolsonaro editado em janeiro. Para discutir esse assunto, nós recebemos os deputados Alexandre Leite, do Democratas de São Paulo, e Alessandro Molon, do PSB do Rio de Janeiro. Bom, deputado Alessandro Molon, o senhor é o autor desse projeto que susta o decreto presidencial. Por quê? Bom, basicamente porque trata-se de um decreto que, em vez de tentar regulamentar uma lei, como devem ser os decretos, ele tenta burlar a lei. Existe uma lei no Brasil que está em vigor, chamada Estatuto do Desarmamento, que deixa claro que a posse de arma ela deve ser autorizada quando se encontrar, de fato, efetiva necessidade daquele que deseja ter a arma. Existem, inclusive, várias propostas de mudança no Estatuto do Desarmamento. No ano passado estava pronta para o plenário, chegou até ter um certo acordo, mas não foi votado. Deputado Alexandre Leite, seria o caso de discutir isso ou esse decreto do senhor está bom? Perfeito. Nós temos na pauta o projeto do Rogério Peninha, o 3722, o mais conhecido aqui na casa, que trata sobre o tema, mas o decreto ele tem uma linha cronológica a ser explicada, a ser mencionada. No projeto de decreto que susta esse decreto presidencial, ele diz que o presidente exacerba a sua competência, né, ao fazê-lo. Porém, nós temos uma lacuna legal. Nisso eu concordo com o Molon, de que o Congresso tem que se manifestar. Inclusive, tenho conversado com o Rodrigo Maia para que isso venha à pauta da Câmara. O que ocorreu? No ano de 2000, houve o decreto 3665, que ele criou o R-105. Ele é anterior ao Estatuto do Desarmamento. E então, em 2003, nós fizemos aqui o Estatuto do Desarmamento. Porém, na parte em que trata de armas de fogo, nós não legislamos em cima do que o decreto tratava. Justamente são essas regulamentações que são alteradas por governos ou pelo próprio Exército Brasileiro ou pela Polícia Federal via decreto. Então, nós tivemos em 2004 o decreto 5123, né, que também fez essas alterações e regulamentou o R-105 e o Estatuto do Desarmamento. Então, sempre nós temos governos de linhas ideológicas diferentes trabalhando nessa lacuna legal, porque nós nos omitimos em 2003 em legislar sobre o que havia o Exército Brasileiro na área de produtos controlados e armamento, feito no ano de 2000. Ainda recentemente, no ano de 2015, a própria presidente Dilma, isso tudo eu estou dizendo de um período do ano de 2000 a 2004, a última alteração, quem fez foi a presidente Dilma, no ano de 2015, no R-105, alterando também entendimentos para concessão de portes de arma de fogo para colecionadores, atiradores, caçadores, trata de calibres restritos e permitidos. E agora o presidente fez um novo decreto na mesma linha, legislando via decreto dentro dessa lacuna legal. Então, ele não exacerbou a competência, ele simplesmente legislou via decreto, assim como todos os outros governos fizeram, como todos os generais que assumiram o DFPC fizeram, só que ele fez numa linha ideológica diferente. Então, isso traz um incômodo. O que nós devemos fazer aqui na Câmara dos Deputados? E aí, onde nós coadunamos nas ideias. Sim, vamos parar de nos omitir, vamos trabalhar em cima dessas lacunas legais, porque isso gera insegurança jurídica para as pessoas. As pessoas que já têm posse de arma de fogo, os colecionadores, os atiradores desportivos, sofrem com insegurança jurídica, porque muda o general do DFPC, ele altera entendimento e baixa outra portaria e legisla. O governo muda, vira de esquerda ou de direita, ele baixa a portaria e legisla. Então, o Congresso tem que assumir a responsabilidade nesse tema e tratar da matéria em plenário. Bom, é um assunto polêmico essa parte de desarmamento. Deputado Molon, como é que a Câmara pode resolver, então, levando em conta isso que o deputado Alexandre Leite está falando sobre esses decretos anteriores, né? Eu tenho uma visão diferente sobre isso. Assim, eventuais lacunas legais, eventuais omissões do Congresso devem ser, sim, debatidas e resolvidas pelo próprio Congresso.
Este último decreto do presidente da República em exercício, do presidente eleito, né, que está governando, eu entendo que ele é um decreto que ele não cobre uma lacuna, uma omissão. O meu entendimento é de que ele vai contra o espírito da lei, aquilo que a lei propunha. Por quê? O Estatuto do Desarmamento tinha por objetivo reduzir as armas disponíveis, reduzir as armas em circulação. E por isso ele condiciona a posse da arma à efetiva necessidade, ou seja, a quem de fato mostrasse a necessidade de ter arma. Se por acaso o presidente diz que todo mundo que mora em estados que tem um índice de homicídios acima de um determinado padrão tem efetiva necessidade, e se esses estados são todos os estados brasileiros, no fundo, esta é uma maneira de desfazer o que a lei dispôs através de um decreto. É por isso que eu digo que ele está burlando a lei. E por isso que eu entendo que a Câmara deve aprovar esse projeto de decreto legislativo que eu e outros deputados do PSB apresentamos aqui à Casa, em que pese eu saber que existe de fato, e por uma questão de honestidade intelectual nós temos que dizer, nós temos sim visões diferentes sobre armamento, sobre a importância de ter armas ou não. O deputado Alexandre Leite é coerente, ele sempre teve a visão que ele defende, eu tenho a mesma visão que eu sempre tive, diferente da dele, nós sempre fizemos um debate respeitoso aqui na Casa sobre isso, aliás, essa é uma das razões de eu ter prazer de estar aqui com ele, porque em que pesem as nossas diferentes opiniões a gente se respeita e o debate é sempre um debate de alto nível. Esse é um debate sobre ter armas. Deputado Alexandre Leite, como é que pode ser essa discussão, então, para trazer a decisão para o Congresso? Vamos lá, apenas respondendo também a indagação do Molon. Para você ter ideia, o decreto 9685, que foi o do Jair Bolsonaro, ele não altera o Estatuto do Desarmamento. Ele altera o decreto 5123. É um decreto alterando outro. Então ele não exacerbou o poder do legislativo. Ele simplesmente legislou em cima de uma lacuna que legislou em cima da lacuna legal. Ele não altera a lei, ele altera o decreto. E aí, deputado Molon? Esse é um dos problemas. Concluindo a resposta, e no decreto que ele colocou como discricionariedade, no Estatuto dos Armamentos, nós colocamos o poder discricionário para o delegado, como nós retiramos no Estatuto dos Armamentos a figura do porte estadual, nós deixamos aos delegados federais que fizessem a análise e o perfil da pessoa, preenchendo os requisitos legais, o livre-arbítrio, o poder discricionário de dizer se concede o porte ou não. Acontece que a linha ideológica adotada desde então sempre foi da negativa ao porte. O que o presidente fez? Ele simplesmente disse, para efeitos de efetiva necessidade, consideram-se as pessoas que residem em municípios com determinadas quantidades de habitantes, dentre outros. Então, ele simplesmente legislou nessa lacuna. Ele não dispensa a efetiva necessidade, ele simplesmente considera como efetiva necessidade esses pontos que ele trouxe. Inclusive, no decreto do presidente Jair Bolsonaro, ele reduz a quantidade de armas. Incrivelmente, podia-se apostilar até 6 armas de fogo junto ao Sinarme. No decreto dele, ele reduz a 4. Então, algumas coisas nós temos que levar em consideração. Então, essa omissão legal, por nossa parte, por parte do parlamento, ela tem que ser preenchida. Está aqui a prova disso. Ele não legislou em cima da lei, em cima de outro decreto.